retoma na parte do conteúdo. Antes de qualquer coisinha, eu vou passar um slide aqui, ó. Quer registrar sua presença? Alguns pediram, professor, tem curso que pede ACG, né? É atividade complementar de graduação. Então, aí pede que o menino registre a atividade para ele lançar lá no histórico dele. Então, quem quiser, bate o celular aí no QR Code e registra a presença, colocando nome, colocando e-mail, número de matrícula e curso, que eu vou fazer o certificado, depois eu passo para as tutoras, e as tutoras vão entregando para vocês aos pouquinhos aí. Então, bate o celular, né, no QR Code, só para a gente deixar registrado aí a presença de todos vocês. Não dá para fazer certificado na mão, não, é muita gente. E aí, na medida do possível que vai tendo demanda, né, a gente vai entregando os certificados. Basta entrar em contato com a sua assistente acadêmica ou o seu assistente acadêmico, ok? Então, essa é a listinha de presença. Posso passar para frente aqui para a gente começar a discutir? Vamos lá? Bom, gente, primeiro falando, o que me habilita a falar de trabalho em equipe? Primeiro, é um tema que, na área de administração, eu lido muito, é uma parte que envolve gestão de pessoas, e a gente, às vezes, é demandado, né, para falar sobre, para implementar trabalho em equipe. É uma tendência, mas a gente tem que entender que é uma técnica. As técnicas são semelhantes às ferramentas. A gente não pode aplicar uma ferramenta de forma indiscriminada sem a gente saber qual que é o sentido dela, né? Qual que é a melhor forma de aplicá-la. A gente tem que saber primeiro o sentido. Por isso que eu vou começar com um pouquinho de reflexão teórica, mas é para vocês entenderem assim, não, aqui cabe o trabalho em equipe. Em outra situação não cabe, né, o trabalho em equipe. A gente tem que saber em qual contexto. E por que o trabalho em equipe ele começou a crescer tanto e a ser falado tanto nos últimos anos? Por que essa perspectiva é interessante? Então, eu vou começar discutindo um pouquinho nesse sentido. E a gente vai interagindo, vocês podem... Cuidado, gente, para não ativar o mudo sem querer, porque de repente vocês podem me colocar no microfone mudo aqui, eu vou ficar falando meia hora aqui e ninguém vai entender nada porque eu não estou falando. Então, na hora eu cuidar para não apertar, para deixar mudo, né? Todas as pessoas, que você coloca o professor também, né? Mudo, ok? Então, vamos entender um pouquinho da dinâmica do porquê falar em trabalho em equipe. Por que, então? Primeira coisa... Opa, deixa eu admitir as pessoas que estão chegando aqui, tá? Primeira coisa, vamos entender uma lógica que é muito comum na indústria. Talvez alguns de vocês já tenham isso batido, mas nem todo mundo entende. Geralmente, os modelos tradicionais industriais, eles são modelos que nós chamamos de tayloristas fordistas. O que é isso? São linhas de produção em massa. Qual que é a brincadeira? Vamos pensar o seguinte, olha... imagina você montando um carro. Você precisa ter muito conhecimento. Então, para eu montar uma empresa que a pessoa monta carro, ela teria que ter muito conhecimento. Só que, né, no início do século passado, né, Henry Ford, ele criou uma forma, na verdade, ele aproveitou uma forma que já existia, né, de produção e aplicou na indústria automotiva. O que é? É a chamada linha de montagem. De forma que cada indivíduo é colocado numa sequência, tá vendo? Cada um está num posto de trabalho, eles não precisam interagir, não precisam lidar com o produto, conhecer o produto, tá ok? Eles só precisam, às vezes, colocar uma porca. Então, o carro está passando na tua frente, você vai botar aquela porca. Ou a roda, ou só o volante. Do que aquele indivíduo precisa saber? Com o volante. Ele não entende nada de mecânica. Se você for lá num funcionário da Fiat que está produzindo os carros da Fiat, meu Fiat estragou. Você vai lá na casa, dá para você consertar? Ele vai falar assim, olha, se for para pôr aquela porquinha ali, eu coloco. Outra porquinha eu não sei pôr, não. Então, ele só sabe colocar uma. E olha que interessante. Henry Ford, então, conseguiu a produção... Eu não estou achando o carregador aqui. Henry Ford, então, conseguiu produzir carros com pessoas, por exemplo, com baixíssimo nível educacional, né? Com pouquíssimo conhecimento. Né? O carro
ia movimentando numa esteira e os indivíduos iam colocando as peças desse carro. Só isso. Então o indivíduo fica parado e no final saiu um carrinho lá, ó, no finalzinho o carro pronto. Mas ele entendia do produto, ele conhecia o produto, ele trocava informação, ele saía mais inteligente do processo? Não. É uma linha de produção em massa e até hoje, assim, se você for lá no McDonald's, né, e aí você vê que o modelo McDonald's é exatamente o modelo Ford. Né? Você contrata jovens sem experiência nenhuma, são operadores de máquina. Então, a batata frita é uma batata frita já produzida, cortada e congelada num padrão certinho. Né? Quando ele tem que fazer a batata frita, o que ele faz? Ele pega, abre o saco, coloca lá na fritadeira, desce a batata e aperta o botão, não faz mais nada. A própria máquina avisa quando a batata está pronta. Nem saber quando a batata está pronta, ele sabe. A máquina avisa para ele. Aí você tem um amigo que trabalha no McDonald's, você frita a batatinha para mim. Você vai na casa dele, a batatinha está encharcada, cheia de óleo, está ruim, não está igual do McDonald's. O que você fala? O que é isso? É porque ele não tem o conhecimento está no processo e não nele. Ok? Então, uma das características fundamentais da linha de produção em massa é que o conhecimento não está nas pessoas. O conhecimento está no processo. De forma que se eu demitir o menininho da batata frita lá e colocar outro no dia seguinte, a batata vai sair do mesmo jeito, porque ele vai fazer os mesmos movimentos, né, repetitivos e vai sair a mesma batata. Se eu demito um cara que aperta uma porca e coloco outro, né, o carro vai sair do mesmo jeito, porque o conhecimento está no processo. O indivíduo não sabe absolutamente quase nada, né, daquilo que ele está fazendo e ele não precisa saber. É uma característica. E o legal é o seguinte, esse modelo é capaz de produzir em grande volume, larga escala, produtos padronizados. Então, quando você quer fazer uma coisa padronizada, que não muda, não existe forma melhor de produzir que a linha de montagem Taylorias Fordista. Essa é a melhor solução. Você quer uma coisa padronizada? Linha de montagem. Tá? Até hoje, é um modelo extremamente utilizado. Na China se usa nas principais, né, fábricas na China, mão de obra só fazendo pequenos movimentos, pouquíssimo, né, conhecimento, movimento repetitivo e tem muita produtividade. Tá? Agora, o que acontece? Às vezes eu quero produtos variados, às vezes eu quero entregar qualidade, às vezes eu quero entregar outras coisas. Tá? Por isso que esse modelo começou a ser questionado. As características dele, muita rigidez, não há interação, não há aprendizado, porque se eu aperto somente aquela porca o dia inteiro, eu só sei apertar a porca. No final do dia, depois de 30 anos, eu só sei apertar aquela porca. Né? Eu não aprendo com o processo. Não há comunicação, não há mudança e não há inovação. Essa é uma característica do modelo taylorista Fordista. Ele é muito rígido. A inovação vem da gerência, nunca dos indivíduos. Tá? Então, quando eu tenho um modelo que é fragmentado, né, que as pessoas não se comunicam, eu tenho essa produção que é muito interessante, que é rápida. Cada um faz um pedacinho e pronto. O que eu quero explicar isso para vocês? Porque às vezes vocês vão trabalhar em equipe e vocês fragmentam o trabalho como se fosse um Frankenstein, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e cada um só faz um pedaço. No final do processo, eu tenho um Emerson que só sabe fazer capa. Eu tenho um Marcos que só sabe fazer a introdução. Eu tenho uma Rúbia que só vai saber fazer um pedaço do projeto, não vai saber fazer o projeto inteiro. E qual que é o nosso objetivo aqui? Aprendizado. Então, eu não posso simplesmente fragmentar um projeto. Eu tenho que fazer com que vocês interajam e discutam aquele projeto, que é a base do trabalho em equipe. Para que eu vou trabalhar em equipe? É para produzir em volume, em grande quantidade? Não, porque se eu faço em equipe, as pessoas vão parar e discutir, serão um pouco produtivas. O modelo de produção em massa é para volume, mas ele é péssimo para gerar conhecimento e inovação. Ele é péssimo em conhecimento especializado. E eu estou querendo formar gente, mão de obra qualificada. Pessoas que têm uma visão ampla, né, do processo e entendam do começo ao fim.
É lógico, eu não preciso que todo mundo faça o trabalho inteiro em todas as partes, não é isso. Vocês podem trabalhar em equipe, né? Um constrói uma parte, mas discute com todo mundo. Isso é importante, essa discussão, essa reflexão. Por quê? Porque senão você não vai aprender um conjunto de competências que são importantes numa parte do projeto. Olha agora como é que é o trabalho em equipe. Primeira coisa, tá? Uma característica que eu esqueci de falar. Perceba aqui que eu tenho pessoas todas iguais e padronizadas. Essa é uma característica do modelo taylorista fordista. Ele gostava de padronizar pessoas e comportamentos, tá? A ideia é que todo mundo pensasse igual, como se fosse uma colmeia de abelhas. Você já viu abelhas brigando por cargo? Nossa, eu quero o seu cargo, quero ser diretor da empresa. Não, as abelhas são submissas, obedientes e disciplinadas. Todas vestem uniforme, é preto e amarelo, ninguém questiona. Então, o modelo é que todas as abelhas sejam iguais. Por quê? Porque não tem conflito. Tá? E agora, nesse modelo? É um modelo que é baseado na diversidade de pensamento, de visão de mundo, de características, grupos heterogêneos, com perspectivas diferentes, mas que vão se interagir muito e criar várias conexões. O exemplo que eu mais gosto, talvez eu falei no último encontro, que é o exemplo de uma equipe médica, que eu tenho um médico que aprende com um psicólogo, que aprende com um terapeuta ocupacional, e aí a interação deles gera conhecimento. E essa é a ideia de trabalhar em equipe, né? Eu posso produzir um carro de um jeito, né, numa produção, e depois, né, dependendo das interações, eu posso produzir um carro diferente. A equipe tem uma certa autonomia. E o interessante é o seguinte, nas propostas dos projetos, por mais que eu tenha uma estrutura comum a todos os projetos, né, cada problema é único. Quando a gente está adequando esse projeto a uma empresa, a uma situação específica, a uma demanda específica, eu tenho que adaptar, né? E eu tenho que usar a minha expertise, aquilo que eu aprendi nos microfundamentos, para gerar aquilo. Lógico, precisa ser um carro, no caso aqui, né? Mas pode ser um carro diferente, né? Eu posso adaptar. E isso gera muito conhecimento, isso gera aprendizado, né? Então, a característica é essa diversidade, é essa interação, é essa comunicação e a flexibilidade e o resultado diferenciado, que é muito mais baseado em conhecimento. De forma que, no final da produção, todos aprenderam com as competências uns dos outros também. Então, nesse modelo, né, há mais flexibilidade, a interação, há aprendizado com trocas de competências. Então, se alguém sabe muito, tem que compartilhar com o colega. O que adianta eu ter uma empresa que uma pessoa sabe muito e as demais nada? Nas empresas, as pessoas querem, né? As empresas querem que as pessoas hoje troquem conhecimentos, aprendam no processo, né? Eu vi uma vez um documentário muito interessante sobre o modelo Toyota de produção. E esse documentário foi muito feliz, não para mostrar o just in time, a linha de produção enxuta, que todo mundo sempre fala no modelo japonês, mas para falar como é que é a passagem de conhecimento de um supervisor por um operário dentro da Toyota. A preocupação que existe, primeiro, em criar excelentes instrutores, que eles sejam capazes de passar cada sutileza do trabalho, cada detalhe. Então, tinha uma hora lá que era a redação do carro. E o instrutor do instrutor estava acompanhando ele, ensinando os operários. Quer dizer, é um chefe do cara, né, observando, e ele falou assim, olha, você não está passando toda a sua experiência, todo o seu detalhe, toda, né, a habilidade sua, a velocidade que você tem que fazer, a passagem, tudo. Você tem que entregar cada detalhe, porque você é responsável não por saber, mas por transmitir esse conhecimento. E você tem que transmitir de uma forma que esse operário futuramente saiba passar para outro. Então, essa geração de conhecimento é importante, né? Há muita comunicação na equipe para ter coordenação e não ter, né, para que se possa resolver os conflitos, inclusive, mas a coordenação é esse movimento em que as pessoas sabem o que cada um está fazendo
para interagir melhor, brincando aqui, né, num jogo de futebol, a coordenação permite que eu saiba onde estão os outros jogadores no campo, né, para que não haja dois jogadores no mesmo espaço e, de repente, um atrapalhando o outro. Essa coordenação é fundamental, tá? Outra coisa interessante, esse modelo propicia muita mudança, porque tem muito conflito. O conflito aqui não é briga, mas é visão diferente de mundo, pensar diferente, sem que isso signifique ofensas, mas as pessoas não concordarem. É muito importante, né? Então, que vocês saibam justamente isso. Caramba, eu tenho que trabalhar com os colegas que não concordam comigo, mas nós podemos discutir e tentar chegar, né, num ponto interessante, um ponto de divergência, mas também de convergência em determinados aspectos. E esse pensar diferente gera inovação. Lembre-se de uma coisa muito importante. A metáfora é legal, né? Quando a gente usa uma metáfora. Você tem uma colmeia. Quando você pensa colmeia, ela é aquela visão de estabilidade. A proposta da colmeia é ser estável. É isso que Henry Ford e os gestores antigamente queriam de uma empresa estável, como uma colmeia. Todo mundo, todos os dias, produzindo a mesma coisa do mesmo jeito. E o resultado, né, harmonia, sem conflito. Olha a expressão que eu vou usar, hein? Ordem e progresso, que é uma perspectiva positivista, né? uma frase positivista. A ideia de que só há desenvolvimento se tudo tiver no seu, né, controlado, disciplinado e todo mundo for igual, né? E quando você entra nesse modelo, que é um modelo mais pluralista, a ideia é que a inovação é importante. Por que uma empresa hoje quer incluir pessoas com diferentes perspectivas culturais? Apenas para se dar de boazinha e mostrar que é uma empresa que inclusiva? Não. Quando eu coloco dentro da minha empresa pessoas que pensam diferente, como a Microsoft faz, ela traz para dentro representações da sociedade. A mesma sociedade que consome o produto dela. Se ela coloca só pessoas que pensam igual, o produto dela sempre vai ser igual. Então, ela quer gente que pensa diferente para o produto dela ser diferente. Então, é uma prática competitiva. Ok? Então, vocês têm que transformar a experiência de vocês no projeto com uma experiência de troca de competências, de inovação, de mudança, de transformação de vocês. Vai ter conflito? Vai. Vai ter perspectiva diferente? Vai. Como eu vou aprender a lidar com esse conflito e continuar ainda sendo produtivo? Vocês acham que não há conflito nas empresas? O que mais tem é conflito, disputa, né? E é natural, disputa de cargo. O cara que quer crescer na empresa e entendam isso como natural do ser humano. Quem é que vai para o serviço para ser uma pessoa abnegada? Não, você vai para o serviço movido pelos seus interesses pessoais, movido pela sua vontade, sua ganância de crescer na vida, né? De sustentar a tua família, não é isso? A gente vai lá para lutar por nossa vida. E se tem um vai ser demitido e você está lá disputando, você vai disputar politicamente, você vai usar de tudo para permanecer dentro da empresa. Então, a empresa é um ambiente de conflito. Não é um ambiente, até mesmo quando há um momento de cooperação, implicitamente na natureza do ser humano existe a competitividade. Então, a gente tem que lidar como uma característica, tá? Só que o fato de eu viver em conflito não significa que eu tenha que ser desleal e antiético. É diferente, né? Eu posso competir, mas sendo correto, sendo ético, dentro do ambiente de trabalho, mas sendo competitivo, né? E isso é bom, né? Essa competitividade nos promove, nos faz crescer, nos faz buscar um treinamento, uma capacitação, nos faz dedicar ao trabalho, né? Isso é positivo também, ok? Bom, e como então trabalhar? Alguma dúvida por enquanto? Ok? Depois nós vamos falar um pouquinho da liderança e do poder, é uma coisa legal para a gente pensar também aqui. Agora, como trabalhar em equipe, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar de como trabalhar em equipe é estruturar uma liderança eficiente. Eu preciso de alguém como referência. Por quê? Porque é natural que haja, lógico, uma certa
divisão do trabalho, isso acontece, né? Desde que você enxergue, né, e discuta depois o todo. Mas quem é que vai fazer essa referência de coordenação de cada um? É o líder. Então, o líder é uma referência para a equipe. O líder tem que ser aquela pessoa que enxerga o todo. Ele está bem preocupado com tudo que está acontecendo. Inclusive, entendendo as características de cada um da equipe. Né? Se ele percebe que uma pessoa tem mais dificuldade tecnológica, de repente ele coloca uma pessoa que tem menos dificuldade tecnológica para trabalhar junto com aquela, para compartilhar as competências. Né? Ou então, redistribui as tarefas de acordo com o tempo, organiza, quer dizer, eu preciso ter uma pessoa como referência. Tá? No meio do sprint, né? Olha, está acontecendo um problema. Deixa eu acionar meu líder nesse processo. A liderança não significa uma coisa definitiva, ela é construída a cada momento. Então, por exemplo, vamos estabelecer um líder agora, ele foi líder, né? Aconteceu alguma coisa, precisamos mudar, então mudemos o líder. O líder está sobrecarregado, está com alguns problemas pessoais. Quer dizer, não é uma coisa que nasce com as pessoas e que tem que ser definitivo. A gente se constrói líder a cada momento. E liderança pode ser plenamente aprendida. Tá? Ela não é algo que vem pronto, que a pessoa nasce e pronto, acabou, né? Você pode desenvolver as competências de liderança. Tá ok? Como é que a gente pode, né? Essa liderança pode se tornar eficiente? Primeira coisa, interação com o professor mentor. Né? É fundamental. Por quê? Porque liderança envolve exercício de poder. Tá? O que é poder? Vou dar uma dica muito legal aqui para vocês. O que é poder? Presta atenção nessa frase que eu vou dizer. Hein? Poder é a capacidade de fazer com que os outros façam o que a gente quer. Então, se eu pego para o Tiago, ô Tiago, faz um favor para mim, pega um copo d'água, traz aqui para mim, Tiago. Não tem como agora. Poxa, mas finge pelo menos, né? Nós só faz de conta que então vou trazer um copo d'água virtual para você. Deixa eu ver se tem. Porque bolo virtual hoje o pessoal dá de aniversário. Depois da Covid eu recebi um monte. Tá sem poder, Henrique. Você tá sem poder hoje. É verdade. Então, aí ele vai lá e traz um copo que eu pedi para ele, por favor. E olha que interessante. Eu poderia falar assim, ó, ô Tiago, pega um copo d'água, senão você vai ser reprovado aqui na sua disciplina de projeto. E ele vai lá e pega a água do mesmo jeito. As duas formas são formas de poder, tá ok? As duas. Eu pedir por favor ou eu usar, de alguma forma, uma ferramenta punitiva. São formas. A liderança, ela se dá muitas vezes pelo convencimento. De você conversar. Ô, Tiago, nós precisamos bater a meta da empresa e está complexo. Eu sei que está apertado para todo mundo com atividades aí no sábado, mas eu queria contar com você para nos ajudar na meta de vendas desse sábado. Será que eu posso contar com você? Quer dizer, o líder pode chegar dessa forma, ou ele pode chegar, Tiago, se você não vier no sábado, nós estamos fazendo a listinha de demissão aqui e está com as vagas aqui. Você está a fim de participar dessa lista? Tem várias. Essa é muito, né, bem positiva, né? Henrique, só uma diferença nas duas colocações aí, né? Pelo poder, você vai conseguir até certo momento. Mas pelo convencimento, você vai conseguir ir mais longe para obter o resultado da equipe. Pois é interessante, né, Emerson? Olha só, são duas formas de poder e, tecnicamente, o líder vai usar aquela que for necessária no momento correto. O que a gente aprende é que não existe uma forma correta, existe a forma necessária naquele momento. Às vezes, o líder precisa ser autoritário, uma coisa que eu aprendi, que não necessariamente sempre aquele líder democrático, não, ele vai ter que atuar de forma... Só a questão é muito importante, depende da maturidade da equipe. Equipes maduras, quando tem um líder autoritário, elas tendem a rejeitar esse líder autoritário. Então, você tem uma equipe que se envolve, está lá, e o cara é sempre impositivo. Pessoas adultas não gostam de ser tratadas como criança. E agora, quando eu tenho uma equipe imatura, se o líder for muito democrático, eles brincam, gozam, né, riem da pessoa e não cumprem as coisas. E aí ele tem que se impor.
Então, a liderança precisa ser aquilo que nós chamamos de liderança situacional. Você tem que ser, às vezes, autoritário. Então, por exemplo, aqui, ó, estamos aqui num grupo, né? A equipe não está produzindo, está lá, todo mundo brincando. Só, gente, se vocês não assumirem a postura mais madura, né? Infelizmente, eu vou ter que dissolver a equipe. Né? Aí continua o problema, a Rúbia está dando esse problema todo. Aí eu chego e falo assim, ó, Rúbia, não está dando mais, você está demitida da equipe. Só que o importante não é só demitir, mas falar para todo mundo, a Rúbia está extremamente imatura e estou demitindo ela. Só que o Matheus Alisson, ele tem 5 filhos, de um casamento e mais 6 de outro. Né? Então ele tem muito filho para criar. E ele percebeu que a Rúbia foi mandada embora. Ele pensa, caramba, eu tenho que sustentar aqui meus 11 filhos e tá na hora de eu parar com essa brincadeira. Então ele vai ponderar e fala assim, opa, tá na hora de produzir. Quer dizer, eu tive poder sobre a Rúbia? Não. Eu usei uma ferramenta punitiva nela, mas eu não tive poder sobre ela. Eu tive poder sobre quem viu e aceitou as regras do jogo. Opa! Esse cara não tá para brincadeira e eu preciso desse emprego. Agora, se o Emerson não precisar desse emprego, assim, pega esse trabalho aí e entrega para outra pessoa. Né? Quer dizer, o poder, olha que legal, hein? O poder precisa ser consentido pela outra parte. Ninguém tem poder sozinho. A gente aceita o poder e a dominação. A gente aceita. É preciso haver aceitação. Tá? Olha, brincadeira, hein? Uma brincadeira. Eu pego, estou armado e aponto para o Marcos. O Marcos, você vai matar o Thiago. Aí o Marcos gosta muito da vida dele e mata o Thiago. Eu tive poder sobre o Marcos. Ele aceitou uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta agressiva, mas ele poderia falar assim, não, eu sou um pacifista, prefiro morrer. Pá, matei o Marcos. Mas eu não tive poder sobre ele. Então, o poder é essa aceitação da influência de uma pessoa, muitas vezes por ferramentas que podem ser violentas ou por convencimento. Qual é a ferramenta? Não importa. Tem várias. É o convencimento, a fala, o medo, o que for. Tudo é ferramenta desde que você use para o convencimento. O que um negociador faz? Olha que interessante. O que o negociador faz? Ele constrói um relacionamento com a outra parte, né? De forma que cria uma confiança. Essa confiança é a ferramenta para o poder, para influenciar numa venda. Então, o Thiago confia em mim, né? No que eu falo, no que eu explico dos produtos que eu vendo. Ele confia demais em mim. Ele fala assim, Henrique, que produto que eu compro aqui para o meu caso? Não, pode comprar esse aqui que é o melhor para você. Ele vai lá, não questiona e compra. Pela confiança, eu construí uma ferramenta de influência para ele. Agora, o momento que eu quebrar a confiança, eu não vendo mais para ele. Ou, pelo menos, ele não vai ser influenciado tanto pela minha fala. Então, o poder é utilizado no dia a dia. Tá? O poder é fundamental nesse processo. Fala, Jair, meu caro. Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta, né? Ouvindo o senhor falar sobre poder e as ferramentas que são usadas, né? Como tem até bastante coisa que, comparando com equipes do jeito que a gente trabalha hoje, a gente não vê muita efetividade em certas técnicas que o senhor usou aí. Mas eu queria saber assim, se você passa a ser um líder muito imponente, ok? Você passa a impor as suas coisas dessa maneira, em vez de inspirar as pessoas e usando atitudes diferentes diariamente, né? Empurrando as pessoas para mudar de atitude. Uma vez que você começa a impor, por exemplo, medo numa equipe, é natural e é feito pesquisas por aí bastante em que provam que uma equipe debaixo de muita pressão, medo, ela não performa, ela não tem uma performance boa. Ela vai começar a ter uma performance cada vez pior. Né? Como que você consegue balancear, né, esse tipo de imponência no time? Porque eu tenho, na experiência que eu tenho profissional, eu nunca vi isso dar muito efeito positivo, porque ou você vai causar vai diminuir a performance do seu time, porque seu time não está com a cabeça boa para trabalhar, não confia em você, não confia na empresa, não confia que amanhã vai estar no emprego, ou né, pensa qualquer coisa, ou a rotação de funcionários sua vai começar a aumentar, porque principalmente no nosso ramo tem um déficit de funcionário, a galera vai começar a sair e vai ficar pulando, aí vai entrar o outro, vai ter a mesma atitude, o outro não vai gostar, ele vai sair,
Então, essa rotação e o custo dessa rotação é muito alto. Cada vez que sai um funcionário, você gasta mais, você tem que treinar, você tem que esperar ele ter toda aquela curva de aprendizagem na empresa, né? Então, como que você balanceia isso tudo se a atitude a ser tomada for essa, por exemplo? Primeiro, você colocou uma coisa importante. Eu tenho contextos diferentes, né? O que aplica ao seu contexto laboral não se aplica a outros contextos, né? O que eu não posso é ser determinístico. Ah, só o líder democrático funciona, né? Porque a gente sabe, as pesquisas mostram, pesquisas de recursos humanos mostram, quando você faz pesquisas de satisfação no trabalho, né, nós temos uma média de 60% a 70% de pessoas insatisfeitas com o ambiente de trabalho e muito produtivas. Insatisfeitas e produtivas, né? Então, lógico, eu tenho, dependendo do conjunto de profissionais que eu tenho, se eles são difíceis de achar, são talentos, e eles têm oportunidades e demanda no mercado, né? Se eu tenho essa postura, e aí eu estou falando das pessoas maduras, eles vão ter rejeição a esse tipo de autoridade. E aí eles vão cascar fora e vão para outro canto. Então, profissionais maduros, profissionais que têm esse nível de maturidade e têm experiência e são desejados no mercado, eu tenho outras estratégias que são mais, vamos dizer assim, sensíveis para obter o resultado. Agora, eu desconsiderar que a punição e a recompensa são usadas e são formas eficientes, eu estaria também sendo inocente no processo, porque funcionam. Funcionam, sim. Tem um limite, né? Não envolvem equipes muito criativas. No modelo tradicional é muito mais comum, porque é mais fácil de achar mão de obra repetitiva, tá? Quando eu tenho fábricas muito automatizadas ou processo de trabalho muito simplificado, é um modelo muito autoritário. Não tem muito o que questionar, né? E o que questiona, você quer questionar? Opa, é fácil achar outro profissional desqualificado e colocar no teu lugar. Então, é só não tomar cuidado de achar que um único estilo de liderança funciona. Mas concordo com você no que você disse, né? Se eu tenho uma equipe que é criativa, ela depende de criatividade e inovação, né? E o modelo não é atrativo para ela, ela não dá conta, ela sai, né? E aí eu estou falando um modelo que é um modelo mais de talentos, de inovação, que depende mais de mão de obra qualificada. Me fiz entender, Jair? Sim. Ok? Fez sim. Mas concordo, dependendo, e há estudos, né? O nível, aliás, meu tema de mestrado, doutorado é estresse ocupacional, né? Eu sei o quanto o estresse torna, né, o processo improdutivo. Só uma menção aqui, eu tive o meu amigo Rodrigo Casimiro, estava aqui perto, entrando agora é mesmo. Um grande abraço, meu amigo. Você entrou aí, não deu para te cumprimentar, mas seja sempre muito bem-vindo, professor. E agora estou com o Rodrigo. Opa, Rodrigo, tudo bom, meu cara? Seja bem-vindo. Doutor João Henrique, desculpa o atraso, eu estava comentando rapidamente com os meninos lá do marketing sobre o processo de formação dos grupos e também da sua palestra, né? Enfim, dessa capacitação, melhor dizendo, que você ia oferecer para todos os grupos. Os meninos estão entrando um pouquinho atrasados também, então pedir desculpas pelo pequeno atraso. Sem problema, meu cara. Está gravado, depois eles podem assistir a discussão também, que é bastante interessante. Vamos lá, Rodrigo. O outro Rodrigo agora. Boa noite, Henrique. Boa noite, meu cara. Minha pergunta, pegando o gancho aí da pergunta do Jair, mas acho que a minha questão é até um pouco inversa dele. Profissionalmente falando, eu acho que eu consegui ter um relativo sucesso com liderança, tentando mesclar, ser um pouco autoritário quando precisa, sendo um pouco mais democrático na maior parte do tempo, para ter um clima um pouco melhor. Mas pegando o nosso contexto aqui no curso, né, no projeto, eu acabei assumindo a liderança nos meus grupos, né, nos semestres passados, e aí vem essa questão da construção do poder que você fala, e de conseguir, não conseguir. Quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente tem sempre a figura da demissão, né? Se você, né, não conseguiu sendo democrático, então você é autoritário. Ou você fala, você vai ser demitido. Aí você está no curso, está com um colega. Aí fala, colega, vamos debater, vamos fazer uma reunião para debater. Não apareceu. Faz a sua parte aqui, você vai cuidar aqui da introdução. Não fez.
E a gente não tem muita ferramenta, claro, né? O primeiro item aí do seu slide, interação com o professor. Mas a dificuldade que eu tive até hoje, quer dizer, quarto período, né? Dos 3 períodos anteriores, a dificuldade era assim, como que eu consigo levar para o professor que eu estou tendo uma situação com a equipe sem saber do contexto da vida também. Às vezes a pessoa não está fazendo porque ela está passando por alguma dificuldade, não é uma simples malandragem, mas sem colocar o colega numa situação difícil, mas sem deixar o grupo numa situação difícil com a falta do trabalho do colega. Então, como que a gente consegue chegar nesse equilíbrio sem ter esse poder da autoridade ali no caso de um ambiente de trabalho? Você colocou o essencial da nossa discussão inteirinha aqui, né? Acho que é legal isso mesmo, né? Esse é o problema do conflito. Por que a gente traz isso aqui? Porque a gente sente essa questão. Primeiramente, é interessante lembrar que, embora o trabalho é coletivo, a avaliação pode ser individual e a relação com o professor mentor é para isso, para que ele possa, inclusive, ponderar a avaliação mediante o envolvimento de cada um, né? Nós avaliamos competências, se o indivíduo não entregou nenhuma, o professor lança lá, 0 de competência para aquele aluno. Eu lanço, né, notas de acordo com o acompanhamento. Então, essa aproximação, não esconder isso do professor. Professor, nós estamos com dificuldade nesse sentido, né? Outra coisa interessante é, lógico, a gente tentar pela maturidade. Primeiro você tenta pela maturidade, pelo diálogo e pela conversa, tá? Mas tem uma outra coisinha que é fundamental que eu vou ensinar, que nós chamamos de contrato de expectativa. Antes de começar o semestre, a equipe tem que se reunir e criar um contrato de expectativa. Olha, Rodrigo, eu espero isso, isso, isso do seu trabalho. Emerson, eu espero isso, isso, isso. Se não tiver, nós vamos tirar teu nome ou nós vamos comunicar ao professor para que esse seu nome seja penalizado. Isso para todos, né? Uma regra comum para todos. Está todo mundo ciente e concorda? Beleza. Deu problema, a pessoa não pode alegar que foi desavisada, que está desavisada. Então, criar um contrato de expectativas é fundamental. O líder precisa construir esse contrato de expectativa. Quais são esses tópicos? Não existe uma coisa bem delimitada, mas delimitar alguns pontos de como é que serão as interações, como é que são os prazos de entregas, como é que funciona, né? Como é que eu considero que alguém cumpriu ou não o papel dele. Rodrigo, aperfeiçoando a cada relação, a cada ciclo com a equipe, esse contrato de expectativa. A gente vai aprendendo, né, com a dinâmica da equipe, o que a gente tem que... gente, aquele lá não tá... Vamos combinar desse jeito? Vamos, beleza, estabelece. Porque o que você colocou é verdade. De repente você está cobrando uma coisa para uma pessoa, mas ela não está sabendo que você esperava que ela entregasse com 2 horas o trabalho. Então, se você não estabelece isso, fica essencialmente, né, complicado. Agora, essa interação com o professor tem que acontecer de forma com o indivíduo. Desculpa, os morcegos não podem ser valorizados. Não podem. E tem uma coisa muito importante também, Rodrigo. A equipe ela pode se refazer a cada ciclo, a cada semestre. Chegou no semestre subsequente, não convide o mesmo coleguinha para fazer. Você não tem que ser assim. Convida outra pessoa para participar da equipe. Né? Essa é uma forma de punição pesada. A pessoa vai ter que se readequar completamente numa outra equipe. Então, é perfeito o modelo? Não, como também não é na empresa, não. Tá? Mas é possível usar várias dessas ferramentas para a gente conseguir fazer com que a equipe funcione. O principal delas, para mim, o primeiro passo é esse contrato de expectativas, que é determinar as regras de engajamento, como é que nós vamos encontrar, como é que vai funcionar, e deixar claro para todo mundo. E aí, todo mundo concorda? Opa, concordamos. Então, agora vamos trabalhar desse jeito. O encontro semanal, todo mundo participa, e aí vai a dinâmica como um todo, tá? Não sei se eu respondi todos os seus questionamentos. Se ficou alguma coisa, pode falar aí, senão depois a gente abre mais para o debate também. Não, tá ótimo. Respondeu sim, obrigado. Ok? Então vamos lá. Lucas, vamos lá, Lucas. Boa noite, Henrique. Boa noite. Olha, eu tenho uma dúvida em relação a como lidar com as outras pessoas quando se é autoritário. Porque, querendo ou não, sendo uma obrigação sua, vai criar conversa, esse tipo de fato. Eu gostaria de saber como lidar com o restante da equipe. Se tem alguma forma...
como você fala assim, se você é autoritário, eu só não entendi isso. Você sendo mais autoritário? Isso, quando você assume esse papel. Querendo ou não, pessoas vão falar, né? E tem gente que não vai gostar da sua atitude. Sim. Na verdade, você não precisa... só um minutinho, gente. Pois não? Tá, pode entrar. Só um minutinho, gente. Deu só um recado aqui, tá? Desculpa, gente. Foi uma entrega no meio da noite. A gente não espera isso às 7h45 da noite. Deve ser comida, provavelmente. É a água que chegou, professor? Muito obrigado. Deve ser água. Deve ser água, né? Boa. Ô, Lucas, é o seguinte. Primeiramente, você não precisa necessariamente ser autoritário. O líder... eu sou líder. Pronto, agora eu vou começar a dar ordem, distribuir. Não. Esse talvez não é o papel do líder. O papel do líder talvez é coordenar mais a equipe do que determinar o que vai ser feito. Lógico, chega um momento em que talvez algumas coisas precisam ser determinadas. Mas a primeira coisa na liderança que você tem que fazer é justamente construir essa confiança da equipe em você. Se você de imediato estabelecer uma postura autoritária, vai criar uma rejeição a você e aí vai dificultar a sua liderança. Então, primeiro você conquista isso. Como é que você conquista? Mostrando domínio do projeto, segurança na fala e deixando as pessoas participarem, porque essa participação, esse engajamento delas, dando sugestões, quer ver, se eu tenho uma solução para a empresa e eu imponho para os meus funcionários, né, eles têm uma tendência a criar uma resistência natural. Se eu chamo para construir uma solução, alguém pode ser contra uma ideia que ele mesmo deu? Não. Por isso que as empresas estão cada vez mais assumindo modelos participativos. Então, Lucas, chame-os para resolver. Gente, nós precisamos definir como é que essa etapa vai ser feita, tá? Alguém tem alguma dica, alguma sugestão, né? Podemos dividir assim e discute. Agora, é fundamental que, para que a boa liderança aconteça, a pessoa saiba ser liderada também, que é uma outra ferramenta, outra coisa importante. Não existem bons líderes sem bons liderados. Então, o resto da equipe entendeu que o líder tem uma sobrecarga, porque ele vai ter que conversar com o mentor, ele vai ter que enxergar o projeto como um todo. Os demais da equipe têm que se submeter um pouco a essa perspectiva. Então, o papel do liderado também é um papel proativo em relação ao líder, né, de ajudar e apoiar o líder. Isso é uma outra coisa importante. Não sei se expliquei, Lucas, mas qualquer coisa pode reforçar aí, né, com a dúvida. E tinha mais alguém com a mão levantada. Sim, obrigado. Hein? Show de bola. Então, voltando aqui, ó, interação com o professor mentor. Tá aqui, ó, já logo em seguida. Estabelecer um contrato de expectativas com a equipe. O que se espera, como é que vai funcionar. Não existe nada fixo de como tem que ser. A gente constrói um jeito de funcionar. Um vai falar assim, olha, eu não consigo reunir, mas vocês podem mandar tudo que for por WhatsApp, que eu dou um jeito, e de 15 em 15 dias a gente faz um outro horário, um debate sobre isso, né? Quer dizer, ele talvez não consiga, por conta do horário de trabalho, estar naquele dia da reunião, mas consegue se dispor de outro jeito. Quer dizer, estabeleçam isso, mas estabeleçam de uma forma que permita um pouco a diversidade, porque a diversidade é uma característica da equipe. Usar o poder, e aí, o poder, nós temos um poder de recompensa e punição, sim, com o mentor, para aqueles casos extremos em que o aluno não envolve, não participa e está só brincando aí, tem que participar junto com o mentor, para que o mentor, que vai ter essa ferramenta mais claramente, então tá, esse cara aqui da equipe não vai receber os pontos, né? Agora, também exercer o poder do convencimento, do diálogo, da comunicação e tantas quantas outras formas de poder que existir. O líder precisa enxergar o projeto como um todo mais que os demais. Por quê? Porque ele vai enxergar lá na frente, cada etapa, o timing que a gente tem para o projeto, se estamos atrasados, se estamos lentos, quais são as tarefas. Então, o líder tem que pegar o projeto e detalhar na cabeça para, na hora de distribuir as tarefas, de organizar, ele é o primeiro como referência. Tá? É o que tem que conhecer mais o projeto.
Proatividade, não esperar o problema crescer, né? Perceber um conflito, interage. Percebeu que uma tarefa está ficando atrasada, comunique com o professor. Um colega não está participando, envolvendo, entre em contato com o professor mentor e solicita apoio. Se a pessoa sumiu, estou mandando mensagem, não está conseguindo. Essa proatividade é importante. Assertividade. Sabe o que é assertividade? A assertividade é a capacidade de argumentar as suas intenções sem necessariamente ofender. Por exemplo, o Matheus Alisson, ele tem um carro muito legal, ele gosta demais do carro e lógico, ninguém quer emprestar o próprio carro. Aí eu chego para o Matheus, você pode emprestar teu carro? Ele fica sem graça, tá, empresto. A vontade dele é falar, não quero, não vou emprestar o carro, mas ele fala sim. Então isso é falta de assertividade. Né? A assertividade é quando a pessoa fala sim, mas não necessariamente, olha, Henrique, carro é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que eu gosto muito, o carro é um elemento assim que eu investi, eu gosto dele, é uma coisa muito pessoal para mim. E eu não me sinto confortável para emprestar para você, não. Pronto, ele falou não, né? Não necessariamente me ofendendo. Agora, ele poderia falar assim, aqui vou emprestar o carro, aqui, vai lamber sabão. Ele foi agressivo. Então, existem 3 comportamentos. Não assertivo, agressivo e o assertivo. Então, você, por exemplo, para dar um feedback para um funcionário seu, você tem que ser assertivo. Você não pode falar, não sei, eu acho que você, né, pode melhorar, não estou querendo ofender a pessoa, aí fica enrolando, não fala o que tem que falar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou chegar e falar, pô, Emerson, mas que porcaria de trabalho que você fez. Essa merda aqui não serve para nada. Joga fora. Eu chegar esse aqui de merda, tem que melhorar muito. Quer dizer, eu estou ofendendo ele. Agora, se eu chegar e falar, Emerson, eu estou vendo aqui seu trabalho, tem pontos muito positivos, vi que você construiu parte do conteúdo muito legal, mas este tópico aqui, eu acho que ele ainda tem um potencial para ser aperfeiçoado, e eu gostaria que você aperfeiçoasse justamente esses pontos aqui. Quer dizer, eu ainda indiquei como ele vai atingir. Então, essa assertividade o líder tem que ter, ele tem que falar com a sua equipe. Ele não pode ter esse medo de desagradar, mas ele tem que ser extremamente delicado na hora de negociar. Gestão do tempo, que é a organização das tarefas, não deixar acumular, isso é importante, né, na liderança, de organizar a sequência das tarefas, né, não procrastinar. Né? Uma tarefa está parada porque está faltando uma informação que vai vir de uma pessoa que não depende de você, isso não significa que eu não posso iniciar uma outra tarefa. O projeto é em etapas? Só que, às vezes, uma tarefa pode acontecer em paralelo à outra. Perceba isso. Isso é gestão do tempo. Ok? Isso o Trello que ajuda bastante, né, professor, a fazer, né? Muito. Percebi isso. Você consegue passar para outra tarefa, porque você vê que uma empacou e passa para outra, e vai passando assim. Às vezes, se 3 empacar, passa para a quarta e vai embora. Exatamente, meu cara. Você captou, show de bola, né? Tem coisa que, por exemplo, eu vou fazer uma casa, um projeto de uma casa, por exemplo. A execução tem eu tenho que fazer a base primeiro, não tem como, você não faça a outra parte. Mas tem coisa que eu posso fazer em paralelo, né? Na casa, em relação a um quarto subindo junto com o outro, ou fazendo uma outra coisa. Travou isso tudo, eu vou fazer o contrapiso. Quer dizer, eu consigo trabalhar algumas coisas em paralelo. Não tudo, sim, mas o que puder, que não for interdependente, né, eu acelero para não ficar parado. Professor Henrique. Pois não. Uma pergunta, assim, por mais que exista várias técnicas de você chegar a dar um feedback positivo para o colaborador, né? Igual você usou aí uma técnica PMP, né? PNP, que é positivo, negativo, positivo de novo. É a técnica do sanduíche. Como que você vê hoje a idade do gestor? Tá? Eu pergunto isso porque eu vivo no mundo corporativo, onde é o agronegócio. Tá? E para você conseguir uma confiança do colaborador aí, da equipe, você tem que ter uma experiência aí muito boa. Tá? Então, talvez uma experiência teórica e prática. Como que você enxerga hoje
a galera que está começando agora, está pegando cargos agora de liderança na empresa, está conseguindo aí mostrar um bom trabalho, mas, assim, o problema é que muitas pessoas já estão com uma idade acima, né, de um gestor que está iniciando agora. Vou falar, às vezes você pega um cara lá, 30 anos, beleza, sou gestor. Só que você está vendo a sua equipe lá, que na maioria é 45, 50, que já está vindo fazendo um trabalho lá muito tempo do mesmo jeito, e você tenta mudar algumas coisas e você não é bem recebido por essa equipe. Sim. E às vezes não vai funcionar a agressividade, não vai funcionar e você impor alguma coisa. Posso dar um exemplo pessoal nesse sentido? Claro. Vou dar um exemplo pessoal que você vai entender muito bem. Eu terminei meu mestrado com 24 anos de idade. E me mandaram de Belo Horizonte aqui para Poços de Caldas para coordenar um curso o professor mais novo ele tinha 35 anos, 10 anos mais velho do que eu. E tanto que quando eu cheguei existia uma bolsa de aposta quanto tempo que eu ia durar na coordenação. Né? Eu acho legal que depois eles falaram isso para mim, né? E a primeira coisa que eu coloquei, que eu estabeleci foi construir confiança. Então, a empresa, vou chegar no ponto, a empresa às vezes coloca a pessoa na situação de liderança, mas não prepara ela para isso. A minha sorte é que a minha formação é gestão, minha área é gestão de pessoas, e eu usei o conhecimento que eu tinha para chegar onde eu queria. Né? O que é? Eu não cobrei nada, eu só ofereci para todos os professores suporte. Primeiro, eu mostrei para ele que eles não tinham que me temer. Eu não estava aqui para ser uma ameaça, porque eu saí de Belo Horizonte para Poços de Caldas. Eu sou um alienígena chegando na cidade, conheço tudo, e eu ainda não sei nem como é que funcionam as relações de poder. Então, eu primeiro fui subserviente o máximo possível como coordenador. E tudo que eu ia colocar, eu colocava de uma maneira extremamente democrática, porque eu tinha uma equipe madura. Aos poucos, eles me aceitaram, viram resultados nas ações que eu fiz, e aos poucos eu fui construindo uma relação de influência e liderança. Né? Um professor chegava, eu estou precisando muito disso, pode contar comigo, vou ser teu apoio, vou te ajudar. Mas quando eu chegar na minha vez, eu também pedia, nossa, agora eu preciso de você. Eu preciso que você entregue esse projeto dentro do prazo e tal. Né? E isso a gente vai construindo. Mas eu concordo com você, as empresas hoje colocam, né, as pessoas em situações sem o devido preparo, por exemplo, um mínimo de conhecimento de como é que funciona a liderança. Por isso que a gente está afiando o machado aqui. Eu tenho que minimamente passar alguns conceitos muito básicos para vocês, para que vocês entendam essa dinâmica. Não adianta chegando a impor, a liderança não é chegar determinando com o pé né, os pés no peito da pessoa e vai ser assim. Não, não é. É uma construção de relações. Sabe por quê? Não é um semestre. Né? O curso são vários semestres. E você vai ter que conviver com essas pessoas e ter a paciência para lidar com elas, né, esse tempo todo. Não sei se eu conseguia passar a questão principal, né, se sobrou alguma coisa para discutir, mas estou à disposição. Ok? Não, ok. Tranquilo. É um tema empolgante, viu, gente? É um tema muito legal, né? Dá para ficar 3 dias para discutir aqui. Ô, Emerson, só um minutinho que está a Dircilene com a mão levantada. Você é o próximo. Pode ser? Pode, tranquilo. Pois não, Dircilene. Eu estou enxergando você todo. É, isso mesmo. Você quer perguntar? Acho que não, Emerson. Acho que ela só deve ter levantado a mão sem querer. Acho que você deu exemplo aí, o seu exemplo como um exemplo que eu sigo bastante, que é ouvir. Quando você começa um projeto, ou você é escolhido para ser o líder onde você está, a chegada, ela assusta. Ela assusta porque, às vezes, você está saindo de um lugar onde a pessoa que vai ser seu liderado, ela se acha mais capaz para estar assumindo o lugar ali, onde você está assumindo, e você chegar impondo também, toda vez que você for impor para essa pessoa que já tem um bloqueio, por achar que deveria estar no seu lugar, ela não vai conseguir absorver as demandas.
Então, acho que o ouvir também de um líder, ele faz toda a diferença para criar essa relação de confiança. Porque quando você entende também o seu liderado, ele vai passar a confiar mais e a buscar mais de você também as soluções para o dia a dia. Perfeito, Hermes. Acho que é essa a lógica, a gente construir relações, né? Tem várias formas, não existe uma única forma, mas é construir relações. Eu conheço casos também, em algumas situações, que a gente sempre tem aquela pessoa que é sempre tem uma atitude destrutiva, sempre críticas destrutivas, sempre... Em algumas situações, o líder tem que chegar e falar assim, tá, nossa, eu fui extremamente democrático, tentei ouvir, mas só tem uma pessoa que só destrói. Desculpa, mas não dá. Você tem que eliminar da equipe mesmo. Tem gente que a gente consegue ser democrático até um ponto, mas tem algumas figuras que a gente às vezes tem que tomar uma postura um pouco mais complexa. Por isso que não é uma solução única, mas é uma construção de uma relação. Agora, as pessoas percebem, até essas pessoas que são destrutivas, elas percebem. Quando você deixa também de ter esse papel de eliminar, né? Usar a palavra eliminar aqui, essas pessoas que não respeitam, às vezes, a hierarquia, você perde o controle da equipe, porque você também não tomou a atitude que deveria com a pessoa que está atrapalhando. Então, são vários modelos de verdade aí que a gente tem para... Sim. E aí, ó, finalizou o eixo, há a possibilidade de mudança na equipe, sim, né? Sempre há essa perspectiva. Vamos tocar aqui, então? Outra coisa, como trabalhar em equipe? Ter uma metodologia de trabalho bem definida, né? E você constrói desde isso lá no contrato de expectativas, mas é importante que todos saibam definição de papéis de cada um, se vai ter um líder, um Scrum Master, um gestor de conflitos, quais são as responsabilidades de cada um, deixar isso claro. Nas reuniões, isso tudo precisa ficar bem claro. Qual é o papel de cada um no processo? Se a pessoa não sabe o que se espera dela, como é que eu cobro dela? Então, a primeira coisa é essa orientação, essa coordenação e a distribuição desses papéis, né? Outra metodologia é usar o Scrum, como nós já discutimos, né? É uma das ferramentas que você define encontros regulares, definindo objetivos, né? Vendo o problema como um todo e reunindo na semana seguinte, né? Discutindo de novo e assim por diante. Usar o Trello para registro, né? E as reuniões pelo time. Esse é um conjunto de ações metodológicas que ajudam na perspectiva com uma metodologia de trabalho, né? Para a equipe. Vamos lá, Lúcia. Qual é a sua dúvida, minha querida? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, minha querida. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e de fácil amizade, de muitas amizades. Mas tenho uma grande dificuldade em discutir. É a minha dificuldade maior em discutir, questionar. Quando eu me sinto que eu estou certa naquela coisa, eu me recuo. E isso não é o certo de fazer. Eu preciso aprender a ter esse diálogo, aprender a, por exemplo, se eu estou certa, a ser firme naquilo que eu estou dizendo certo e não ficar com medo de voar, de criar pessoa. Eu trabalho com isso, eu trabalho piada de todo mundo. Então, por isso que eu cada não de discutir coisas. Lúcia, você tocou num ponto que a gente até comentou antes e tem a ver, a gente às vezes não percebe tão diretamente, mas tem a ver exatamente o que nós falamos, que é a assertividade. Eu recomendo, se depois quiser, eu posso passar, tenho até vídeo já gravado meu sobre isso, de entender o que é assertividade, que é falar sim quando a sua intenção é dizer sim, né? Se impor sem ofender e não se sentir, né? Sentir que está magoando o outro ao falar. E tem uma coisa muito legal, essas habilidades e atitudes, porque a assertividade é um comportamento que deriva de habilidades e atitudes, elas se desenvolvem na medida que a gente as exercita. A gente tem que exercitar a ação de assertividade em momentos diferentes. Por exemplo, alguém te pede alguma coisa emprestada, você saber dizer não. Alguém te pede para fazer um relatório, você dizer não. Né? Porque você não teria... Não é dizer não por dizer não, porque se você assumir aquele relatório, vai atrapalhar os outros projetos, né? É você saber também o quando dizer não. Mas, inclusive, eu depois vou explicar para vocês, a atitude política, às vezes, nos leva a ser pouco assertivo. Por quê? Eu abro mão, aceito,
porque futuramente eu quero, né, também que a pessoa faça algo que eu desejo. Então, essa é uma ação política. Mas, em geral, eu também sei o momento que eu tenho que ser assertivo e o momento que eu tenho que ser não assertivo. Então, você tem que treinar a assertividade. Pesquisa sobre esse assunto, assertividade, como é que a gente se torna mais assertivo, né? E tem muito material sobre isso, tanto na internet, mas também livros e outras coisas mais, tá? Então, é uma característica que a gente tem que trabalhar. Nós somos, muitas vezes, criados para sermos cordiais, que é uma coisa muito boa, né? Mas, às vezes, desrespeitando os nossos próprios limites. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Falhou um pouquinho seu áudio, mas... Ok? Eu finalizei que a gente acaba ficando prejudicado muitas das vezes, para não entender o outro, para não... Sim, sim. Eu vou Falhou um pouquinho o teu áudio, mas eu acho que eu entendi certo. Estamos aqui mais algumas pessoas com a mão levantada. Não sei se a Gisilene quer falar. Não está saindo. E temos a Gisele. Agora sim, saiu. Tá. Da outra vez, desculpa, porque eu estou no ônibus, aí eu peguei uma parte que a internet cai. A minha pergunta é a seguinte, até voltando aqui a colega acabou de perguntar, a questão do relacionamento interpessoal, que às vezes a gente acaba se tornando muito amiga, conversa muito ali fora do trabalho, e na hora de você liderar, isso também atrapalha, né? Qual que é o limite que eu tenho que estabelecer? Porque às vezes, minha amiga não vou chamar atenção, a minha amiga eu vou ser mais boazinha. Qual que é esse limite que eu posso me relacionar com as pessoas que eu lidero? Muito boa pergunta. Primeiro, mais uma vez, voltamos à discussão da maturidade, que é fundamental. O amigo vai saber em que momento você está como líder, em que momento você está, né, como amigo, né? Quer dizer, são momentos diferentes e papéis diferentes. Né? O primeiro é relativo a um grupo primário de amizade. A amizade é um relacionamento primário, né? E o trabalho é um relacionamento secundário. Então, é difícil. Quando você tem, às vezes, um grupo de amigos e coloca eles para trabalhar juntos... Só vou dar uma silenciada aqui. Então, nesse sentido, é fundamental que você, como líder, saiba determinar esses momentos. E locais, inclusive, muitas vezes. A gente tem que saber ser um pouco territorial. Não, aqui é o espaço do trabalho. Aqui eu tenho que saber separar as coisas e a pessoa tem que falar, olha, aqui a gente mantém um relacionamento mais profissional. Até mesmo porque se você mantém um relacionamento próximo, isso dá um olhar para as pessoas no seu entorno diferente da relação que você tem com as outras. Então, dentro do espaço trabalho, naquele momento, ou o horário trabalho, você tem que manter uma postura. Terminou, é que nem home office. Quando você está na sua casa no home office, no horário de trabalho, você tem que manter a postura para a sua família de que aqui é o horário do seu trabalho. Porque senão as pessoas não vão entender esses limites, né? E vão achar que você pode, no horário do seu trabalho, fazer outras coisas. E quando for o seu horário do seu lazer, é seu horário de lazer. As pessoas têm que entender também, né? Então, delimitar esses espaços e esses momentos ajudam bem a resolver esse problema. Ok? Desculpa, eu estava com muito barulho no finalzinho, não sei se você conseguiu falar tudo. Mas eu acho que não era só comigo, não, é com todo mundo, né, que estava com esse barulho. É porque eu estou dentro do ônibus. Não tem problema não, em qualquer lugar é lugar para aprender. Adorei. Vamos lá, Michele. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu vou aproveitar a oportunidade que a nossa colega perguntou sobre a questão dos limites. Eu acredito que isso já tem acontecido com algumas pessoas e é importante talvez a gente abordar. Existem muitas situações em que as pessoas elas dificultam o processo de trabalhos, de projetos e tudo mais,
E a gente sempre tem muita dúvida até quando que a gente conversa, até quando que a gente passa a absorver a responsabilidade do outro, entendendo que a gente trabalha sempre com prazos. Então, às vezes, a falta de responsabilidade do outro prejudica o nosso projeto, o nosso trabalho. Então, eu só queria entender um pouquinho melhor se existe algum processo que a gente possa realizar quando isso acontecer. Bom, Michelle, você tocou um ponto interessante também, que muitas vezes o trabalho ele tem um terceiro ator, né? Que tem você e seus colegas, né? Considerando 2 atores aí, né? E tem um terceiro ator que é o cliente, né? O cliente tem que receber uma coisa adequada. A gente não pode ser conivente com esse processo. Quando a gente estabelece o contrato de expectativas, isso tem que estar claro para outra pessoa. Olha, não pode ser brincadeira, não pode ser, né? E a partir do momento que houve uma ação, houve uma primeira conversa, não houve uma mudança de comportamento, a partir daí a pessoa já tem que tomar uma atitude em relação à questão de conversar com o professor. Que a pessoa não está levando com maturidade o trabalho. Uma coisa é o seguinte, a pessoa tem dificuldade de conteúdo, dificuldade para executar a tarefa, e não é má fé, não é má vontade, a essa pessoa nós temos que dar quantas chances forem necessárias, nós estamos aqui na universidade para aprender. Com certeza. Da gente atender, de ter a recepção, de trocar informação. Nós tivemos alguns casos de alguns alunos que tinham algumas dificuldades específicas nas questões, nós fomos lá e essas pessoas desenvolveram as competências delas tranquilamente, né? Agora, a má vontade, o pouco envolvimento, aí a tolerância tem que ser menor. Tem que ser menor, sim. E aí, você deu uma oportunidade, a pessoa insistiu, não prolonga muito, não prolonga o sofrimento, não, porque vai ficar até a última etapa do projeto do mesmo jeito. Não vai mudar. Né? Se a pessoa entendeu e ela continua com má vontade em relação a isso, ela não quer aprender. Então, está faltando atitude. É algo complexo, né? Mas a atitude é fundamental hoje para um bom profissional. Não é só a habilidade que é desenvolvida, mas a atitude. Me fiz entender? Perfeitamente. Então, tá bom, Obrigada, viu? Ok, vamos lá. Então, nós falamos aqui em relação... Agora meus slides não... agora passou tudo uma vez só. Vamos lá. Como trabalhar em equipe, liderança eficiente, a metodologia, né? E relacionamento e comunicação. Como falei, equipe é interação. Então, usar bastante as ferramentas disponíveis. O Teams, que é uma ferramenta de comunicação formal, tudo registrado no Canvas. O Trello, o WhatsApp. O WhatsApp não faz parte da relação com o professor, mas é uma ferramenta que a equipe constrói para ela, muito interessante, não vou falar que não. Você grava um áudio, manda, tá tudo ok. Imagina o Scrum Master gravando um áudio no grupo da equipe lá. Tá tudo ok, gente? Tá ok? Opa, beleza, show de bola, toca o barco. Então, embora a gente trabalhe com algumas formais, porque se eu, como professor, abrir meu WhatsApp para os meus alunos todos, eu não faço outra coisa na minha vida a não ser responder o WhatsApp. É complexo, nós temos muitos alunos. Então, a gente usa mais os canais formais da instituição, né? Mas, entre vocês, né, eu acho que é muito interessante. A postura em termos de assertividade, né, de ser comunicativo, de passar aquilo que pensa, né, de trocar sem ofender e sem se sentir ofendido. Outra coisa, maturidade para receber crítica. Né? Críticas sendo construídas em cima de conteúdo, não de destruição de pessoas, né? Mas são interessantes. E assumir as responsabilidades no processo de execução e de comunicação também, né? Não ficar eu vou ficar sentadinho esperando acontecer o problema. Não é essa a postura. Me mutaram de novo. Continuando. E por fim, se não me engano, por fim mesmo, estabelecer as regras de engajamento, as regras de luta. Como é que vai ser a nossa luta, né? Horários. Gente, quem usar a técnica Scrum precisa 30 minutos semanais com a equipe, né? E mais um encontro com o professor. Então, separa 30 minutinhos para debater, ver com cada um fazendo a tarefa. Show de bola. Como é que são as condutas e comportamentos esperáveis? Né? Como é que vai ser o trato? Como é que vai se estabelecer isso na equipe? Então, pega essas regras e coloca lá para o pessoal dentro de uma reunião. A primeira reunião é para afiar o machado. Gente,
os nossos horários assim, como é que vamos trabalhar? Podemos trabalhar desse jeito? Beleza. Se não der certo, a gente pode mudar? Vamos. Beleza, vamos tentar desse jeito. Ótimo. Como é que a gente espera de comportamento de cada um? Né? Se não puder participar da reunião, responde imediatamente para a gente poder, né, simplesmente organizar a reunião mais rapidamente. Não fica mudo lá no WhatsApp, não. Só dá um ok, beleza? Beleza. Quais são as regras e critérios que nós temos internamente para o que for, né? Desde aconteceu um problema na minha família, como é que eu lido? Se alguém tiver um problema pessoal, comunica para o líder aí que ele vai comunicar para o resto da equipe. Perfeito, acabou, né? Prazos e formas de interação. Então, se você estabelece esse conjunto de regras, aí fica claro. Quais são os principais problemas? É no meio do caminho a gente descobrir que não tinha regra nenhuma e por não ter regra nenhuma, cada um está fazendo do seu jeito. E aí está todo mundo certo e todo mundo errado. Né? Então, a gente às vezes precisa delimitar esses aspectos, né, em relação ao trabalho em equipe. É simples, né, a lógica, mas na hora de implementar é complexo, eu concordo com vocês. Mas o que a gente tem que entender é que o trabalho em equipe, o trabalho em projeto e atuar de forma virtual também são conhecimentos esperados desse processo educacional. Vocês estão aprendendo a lidar com conflitos, lidar com pessoas, com vaidades, com raivas, com ódio, com amor, com tudo que acontece no relacionamento humano. Isso é parte do aprendizado, que era antigamente desconsiderado. Hoje a gente entende como parte do aprendizado. Né? E nem tudo é tão certinho, nem nunca vai ser. Né? Tem muita coisa que vocês vão, né, aos poucos assimilando e aprendendo. Tá? Eu vou passar esses slides para vocês junto com o link da gravação, mando para todos os assistentes acadêmicos, né? E os slides também para que vocês possam guardar. Mas vamos deixar um tempinho aqui para eventuais dúvidas. Quais são as dúvidas de vocês? Ô, professor, posso falar aqui? Pois não. Em relação ao gestor de conflitos na equipe, o que exatamente ele vai fazer? O papel do gestor de conflitos, né? O que acontece? Quando a gente iniciou o processo do projeto, a gente percebeu que uma das coisas justamente que pegava muito no papel da liderança era a sobrecarga, não só da coordenação, mas também diminuindo os conflitos que vão surgir. Então, o líder ficava muito sobrecarregado, sabe? E a gente resolveu instruir a possibilidade, não, vamos separar. O líder fica mais com a coordenação da equipe, na parte mais técnica, e o gestor de conflito na perspectiva das relações, né, mediando. Como é que a gente gerencia conflitos? Tem várias ferramentas, mas tem duas, né? Arbitrar e mediar, talvez sejam as mais simples. Arbitrar significa dizer quem vai estar certo ou errado numa determinada, né, discussão. Né? Eu pego duas pessoas, eu acho que você pode rever um pouco o jeito como está falando, porque não é bem por aí. Ele arbitrou, ele deu uma decisão. Ou mediar. Não, vamos tentar vocês dois conversar, né, para que o conflito seja resolvido. Então, o gestor de conflitos é mais para trabalhar as relações pessoais e ajudar para não sobrecarregar o líder. Mas, geralmente, o líder é um dos atores nas empresas cujo papel é resolução de conflito, tá? Porque isso que eu pensei, que ia ser um pouco assim, os dois iam fazer esse tipo de atuação, né? Mas, na verdade, faz mesmo, acaba fazendo, só que o gestor de conflitos vira o que mais vai resolver os conflitos. Exatamente, nas questões interpessoais, né? Nossa, tá dando um atritozinho lá. Ô, Luísa, faz favor para mim, entra em contato com o pessoal lá e vamos dirimir um pouco lá. Beleza, aí o líder vai focar na tarefa e o outro vai trabalhar nos relacionamentos. Na verdade, eu tenho até uma matriz que é interessante, né, de líder tarefa e líder pessoas, né? Nós temos alguns estudos que mostram, né? Aí você coloca lá, o líder muito focado na tarefa, um líder muito focado na pessoa, ou um líder pouco focado na tarefa e pouco focado na pessoa, como é que é cada um, né? Ou seja, o líder também lida com a questão dos relacionamentos. Mas como vocês estão começando, chegando na universidade, colocar tudo em cima de uma única pessoa, ela estressa. É muita coisa. É muita coisa, estressa, né?
e já aprendendo com esse tanto de ferramenta, esse tanto de coisa, e ao mesmo tempo tendo que lidar com isso, aí é complexo. Por isso que a gente dividiu. Foi, né, mais uma forma de aliviar do que uma divisão pragmática assim, do como é na realidade, né, empresarial. Entendi. Vamos lá. Então, obrigado, professor. Show de bola, meu cara. Vamos lá, Sara. Qual é a sua dúvida, Sara? Não estou ouvindo, não sei se está com algum problema. Boa noite, conseguem me ouvir? Opa. Ah, sim! Boa noite a todos. Professor, na nossa última reunião, você falou que seriam criados grupos aqui no canal do Teams. Eu fiquei na dúvida se é você que vai criar e comunicar com a gente ou é a gente que tem que criar. Primeiro, você é de qual curso? Só para lembrar que são muitos alunos. Gestão e Recursos Humanos. De gestão e recursos humanos eixo 1, não é isso? Sou eu que vou criar. Já está em processo. Não, Só estou fechando a definição das equipes, né? Na medida que as equipes forem definidas, eu distribuo vocês lá. Não aparece ainda, porque nem todas as equipes estão fechadas. Mas está 90% pronto já. Até sexta-feira, né? Até amanhã, à tarde, pode conferir que está lá. Obrigada. Opa! Michele? Oi, Henrique. Seria uma dúvida referente ao gestor de conflitos que você comentou. E você falou algo que eu acredito que seja importante, que seja justamente as características. E como nós somos novos, a gente meio que não conhece ainda os nossos colegas, você poderia, por favor, destrinchar um pouquinho quais são características mais precisas que a gente pode identificar em um gestor de conflitos? Aí você quer determinar que tal pessoa é mais apta para a gestão de conflitos? Seria nesse sentido? Isso. Não tem. Na verdade, é uma habilidade também que a gente aprende, tá? A gente aprende muito. E como é que a gente aprende? Entrando nas tretas mesmo. Né? Entrando em contato, né? Acontece as tretas lá e a gente tem que ir lá e mediando e conversando, apaziguando. E é uma ação que vocês têm que saber desenvolver, né? Lógico, porque olha só que interessante, como eu falei, o conflito é altamente desejável, ok? O conflito não é algo evitável em uma empresa. Ele é desejável. Você quer o conflito. Concorda comigo? Por quê? Porque eu quero inovação. Sim. Se eu quero conflito e quero inovação, se eu eliminar o conflito, eu deixo de ter isso. Eu tenho que fazer com que as pessoas saibam viver nesse conflito sem se matar, brincando aqui, né? Sem se agredir verbalmente, sem se agredir fisicamente, não, graças a Deus, pela distância, não adianta, não consegue entregar nem um copo d'água, quanto mais, né? Mas há agressões verbais que às vezes acontecem que a gente fica assustado, assim, o povo assim, nossa, o povo tá animado no negócio, né? Então tem que tomar esse devido cuidado aí, né? Mas aprendendo mesmo. Eu acho que a melhor coisa é vivenciar a situação e tomar cuidado, né? Para não se envolver de forma negativa, quer dizer, começar a entrar na perspectiva, né, do conflito e, ao invés de ajudar, né, começar a atrapalhar aquela discussão e tudo mais. Mas não tem característica não, viu? Tanto a liderança... Antigamente, sabe uma coisa muito legal para falar para vocês? Antigamente eu tinha, nos estudos de liderança, alguns estudos que procuravam características físicas no líder. Olha que louco, né? Ou seja, será que o líder tem alguma característica física? E, de repente, você começou a descobrir, na verdade, um monte de estudos preconceituosos sobre liderança. Né? Que o líder teria uma ascendência ariana, que seria isso. E na verdade, não é. A liderança, por exemplo, você pega a Mahatma Gandhi, é um cara extremamente franzino, pequenininho, sabe? Minúsculo, não tem nada de... Aí você tem gente que é alto, quer dizer, não tem nenhuma característica física.
é aprendizado puro. Liderança você se aprende na medida que você constrói relações de influência, tá? Então, assim também como a gestão de conflito. Perfeito. Obrigada. Vamos lá, João Pedro. Bom. Consegue me ouvir? Opa, perfeitamente, meu caro. Opa. Eu tenho uma pergunta em questão de se colocando na outra posição. Eu, sendo liderado, como que eu consigo ter uma assertividade melhor com o meu líder que não tem uma boa assertividade? Ele, quando vai te informar algo, ele não consegue ter assertividade e acaba te dando uma impressão que não é a que ele queria te passar. Muito boa, concordo. Isso acontece mais do que a gente do que parece. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E o feedback para o líder, né, se você tem essa experiência, tem essa capacidade e essa competência já desenvolvidos enquanto líder, né, se você ajuda, e a outra, aí que tá, né, é uma pena que nem todo mundo está aqui escutando isso, né, porque se a gente fala para todo mundo, olha, seja líder, mas tenha humildade para aprender e para ouvir e receber um feedback, a pessoa está preparada para isso. É isso que as empresas não fazem, é não preparar as pessoas para esse processo de liderança, né, de saber, poxa, vamos fazer uma avaliação 360 e escute seus liderados, mas escute sem rancor, escute na perspectiva de que você pode aprender, né? E aí você escuta. Nossa, o que eu já escutei de crítica que me ajudou a crescer muito, foi fantástico, né? E uma outra coisa que eu falo também, né? A gente tem que ter um momento na vida que a gente tem muita humildade para reconhecer e para a gente poder crescer, mas tem que ter um momento também que você tem que ter muito orgulho do que você fez, né? Senão você também não se constrói. Mas se você tem essas competências, procure passar para ele. Procure, se você tiver, não em público, não no meio de uma reunião, em particular, e tenta trabalhar. Se você fizer isso, meu caro, você chegou no ápice da liderança, que é o líder que constrói líderes. É o que toda empresa quer. Um líder que constrói líderes. Né? Por isso que elas usam muito hoje o coaching, o mentoring, né? Como forma de pegar uma pessoa, não é aquelas boboseiras, não. Às vezes nem tem nada. O cara fez curso, não sei. Não. É a pessoa, o gestor que já é experiente, você põe ele em contato, tá quase aposentando. Aquele cara que já tem, né? Já passou muita água debaixo da ponte e coloca ele com os jovens líderes. Naquelas diferenças inclusive, acho que foi o Jair que comentou, não sei, de diferença de geração, né? Aí você coloca um para... você vai ajudar a construir um pouco da liderança dos outros. Isso é belíssimo. É a experiência e a energia trabalhando junto. Entendi. Vamos, enquanto a gente vai pegando mais aqui algumas dúvidas, eu vou abrir e compartilhar uma tela aqui que eu sempre gosto, que é o seguinte, as palavras que definem nosso encontro, enquanto a gente vai tirando as dúvidas aqui, ó. Quero receber feedback. Olha como o feedback é importante. A pessoa coloca um feedback e tá alguma coisa errada, a gente aperfeiçoa para o próximo, né? Então, tá lá, usa o www.mente.com, né? E usa o código 6375-2370, né? Use aí para dar sua opinião, por favor. O que você acha que precisa melhorar? E aqui nós estamos primeiramente com a Beatriz. Fala, Beatriz. Boa noite, professor. Tá ouvindo? Tô bem, ouvindo bem. Minha dúvida é sobre a equipe e sobre os relatórios. Eu queria saber, no caso do meu grupo, a gente já definiu a equipe, já definiu o líder e já definiu o Scrum. Aí eu queria saber se eu preciso te mandar por e-mail essa definição toda ou não. Você é de qual curso mesmo? Recursos Humanos, eixo 1. Opa, pode mandar para mim por e-mail sim, né? Se você de repente é de outro curso, você manda para mim, né? Desculpa, eu não decorei o nome de todo mundo ainda, mas pode mandar para mim sim, que a gente já registra lá as lideranças e tudo mais. E já na semana que vem já mandei o link, né, pro pessoal. O pessoal já sabe qual que é o link para agendar uma reunião comigo. Show de bola, vamos bater papo agora por equipe. A gente já agendou já o horário com você já. E do relatório, eu queria saber se tem se é para deixar ele mais resumido possível, porque no caso a gente já fez boa parte e já deu 10 páginas. Sim, a gente tem que trabalhar um pouco mais a linguagem objetiva, mas deixa eu ler primeiro,
né? Trabalhe sem medo agora. Depois a gente vai fazendo os ajustes. Agora é o momento da gente experimentar. E a gente depois, né, vai vendo, opa, esse aqui pode aproveitar, esse aqui não. Pode ficar tranquilo, pode meter bronca, não tenha medo de construir. É mais fácil depois a gente resumir depois do que querer expandir, né? Então, no texto, pode usar a criatividade, é legal. Eu gosto. Cada professor tem sua técnica aí, mas eu gosto bastante. Então tá bom. Então, nesse primeiro momento, eu posso já passar o que a gente já construiu, então. Perfeito, perfeito. Tá. Era essa a minha dúvida mesmo. Então, depois eu mando um e-mail para o senhor. Show de bola. Muito obrigado, minha querida. Obrigada a você. Senhor Dave, o que eu posso ajudar? Boa noite, meu cara. Tudo bem? Boa noite. Bom, eu sou tecnólogo em processos metalúrgicos, eixo 1. Eu estou meio perdido com essa questão de grupos. Como que vai ser isso? Não sei se meus colegas aí do curso tiveram alguma interação já aí contigo, se não tiveram. Dá uma explicada para mim, como que nós vamos fazer para montar esses grupos? Pois é, Dave, é muito interessante a sua pergunta. Primeiro, existem fases, né? Você tem uma fase inicial de construção da sua própria, né? De você se apresentar lá na primeira etapa, né? Exatamente, no fórum, e interagir com os colegas. Olha, por favor, eu estou querendo de alguma forma participar da sua equipe, né? Fazer essa interação. Não conseguiu? Acessa a assistente acadêmica ou o assistente acadêmica e fala assim, parece que as equipes estão formadas, eu preciso de ajuda. Lá pelo Canva, manda lá com cópia para o seu professor de projeto e fala para ele te ajudar nesse processo de inclusão, que nas reuniões ele te convida para uma reunião e te insere lá tranquilamente. Então já posso fazer isso já. Imediatamente, está na hora, meu cara. Legal. Eu já estou lá no fórum, galera aí do tecnólogo em processo metalúrgico, por favor. Perfeito. Inclusive, processo metalúrgico tem uma disciplina minha que é de liderança. Em algum momento você vai ver esse microfundamento do professor Henrique falando para você sobre liderança nas empresas. Já estou terminando a matéria. Já passei pela unidade 1 já. De liderança? Uhum. Show de bola. Então já cansou de me escutar. Eu estava mais contente naquela época, viu? Fala, meu cara. Show de bola. Não tem mais ninguém com a mão levantada, isso significa que vocês estão liberados. Show de bola, agradeço a participação. Vamos ver o que o pessoal colocar aqui. Conhecimento é o mais legal. Nós trocamos experiência aqui também com o Emerson, com o Jair, com todo mundo que foi, como o Thiago colocou aqui a sua opinião. Tem uns aqui que só pelo olhar eu já aprendi. Show de bola, obrigado por ter ligado a câmera aí. É muito legal que a gente não fica sozinho aqui. Quando vocês abrem a câmera, a gente fica muito feliz. Mas teve aqui esclarecedor, reflexivo, fabuloso. Quando vai ser a próxima? A gente encontra nos outros momentos aí, de repente faz uns encontros para discutir alguns assuntos interessantes. Obrigado pelo parabéns, gentileza nas palavras, envolvente, inspirador. Gente, que coisa boa. Hoje, nossa, eu tenho 1,5 m, já estou me sentindo com quase 2 metros de altura aqui atrás das câmeras. Top demais, enriquecedor. Gente, show de bola. Isso aqui que me motiva, não preciso mais nada. Eu venho para cá só para escutar isso aqui de vocês. Obrigado de coração. Tentei trazer da melhor forma possível para vocês. Mas se tiver dúvida, né, fiquem à vontade para mandar uma mensagem para mim. Precisar de algum material, entre em contato. Pelo Teams, procure Henrique Maia Veloso, né, que vocês vão encontrar lá. E eu vou mandar, né, para vocês os slides em PDF para que vocês possam guardar esse momento aí. Um abração para vocês e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parando a gravação.